E o Senhor me fez esse desafio nesses tempos de pandemia. É um desafio, quiçá, o mais difícil da minha vida, né? Que é falar sobre um tema tão espinhoso, tão cheio de tabu, que é esse tema do suicídio. Eu tenho aqui 5 pontos para você observar. São 5 pontos importantes. Eu criei um roteiro. E essa mensagem de hoje, ela chama Suicídio ou Processo de Morrência Existencial. 5 pontos importantes sobre o suicídio ou processo de morrência existencial. O primeiro ponto que nós vamos tratar, e eu quero agradecer a vocês, porque vocês estão aqui, depois de toda essa coisa que a gente teve aqui no início, nós já passamos dos 5 minutos nos testes, mas eu queria incentivar você a apertar aqui o aviãozinho, quem está lá no Instagram, e convidar algumas pessoas, porque aqui eu também trago ferramentas importantes, não só para quem está nesse processo de morrência, mas para você que precisa lidar com ele, para você que está envolvido ou conhece alguém que tem estado um pouco distante, com conversas muito pessimistas, vendendo coisas, se despedindo, com conversas assim, isolado, né? Que são vários fatores que nós vamos tratar hoje, mas eu quero te incentivar a convidar pessoas que precisam dessa palavra, aplicar não só na vida delas, mas também na vida de alguém. Quem tá aqui no YouTube tá me enxergando com a boa imagem? Denise, você tá me vendo com a boa imagem? Porque me parece que minha câmera tá um pouco suja. E aí eu quero só que vocês chequem. Já me deram um feedback que estão me ouvindo perfeitamente. Eu só quero que vocês me confirmem que vocês estão me vendo bem, ok? Bom, eu quero começar esse vídeo de hoje falando sobre esse coraçãozinho aqui. Isso aqui é um coração de rosa crucita. É uma pedra argentina, na verdade é a pedra da Argentina. E eu sonhava em ter um coração de rosa crucita. Eu comprei em um dos meus módulos do doutorado na Argentina. Ele é muito lindo. Você não vai conseguir enxergar que ele tem defeito. Porque aqui no vídeo parece que tá tudo bem. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei com esse coraçãozinho em casa, a minha secretária na época, ela achou a caixinha bonitinha, e aí abriu a caixinha e o coraçãozinho de rosa crucita caiu da caixinha de joia e espatifou no chão. Então, na verdade, esse coraçãozinho que você tá olhando de longe aí, na hora que eu tava me arrumando para fazer esse vídeo, e eu tinha dito para minha assessoria, esse vídeo vai ser um legado. Eu vou deixar um legado com esse vídeo. E na hora que eu abri aqui a minha gavetinha para pegar o brinquinho que eu queria usar, o Senhor me disse, põe o coração de rosa crucita. Eu nunca tinha usado ele. Porque eu consertei ele, eu colei ele todinho. Mas na minha família, minha avó sempre dizia assim, ai, coisa quebrada não deixa em sua casa. A gente não deve ficar com coisas quebradas em casa. Mas eu aprendi com os orientais que as coisas quebradas têm grande significado. E a cada quebradinha que você cola, você traz um novo significado à coisa. Esse coração quebrado, ele diz muitas coisas para nossa live de hoje. Primeiro porque você não vê que ele está quebrado, ele parece que está inteirinho. De longe, tudo é normal, né, gente? De perto eu vejo ele todo estraçalhado, mas assim, ele parece que tá tudo legal. O que é que eu quero te dizer com isso? Por um lado, não julgue sempre que vai tudo bem, tá balançando. Não julgue sempre que vai tudo bem. Se você sente ou tem alguma intuição, que pode ser uma palavra, revelação de Deus para sua vida, investigue. Se tem alguém conhecido que você olha, mas tá achando alguma coisa estranha, mas a gente olha assim, a figura tá ótima. Nem sempre o que a gente olha e parece que tá bem, tá ótimo.
né? Então pede discernimento ao Senhor e investiga. A outra coisa que eu quero falar com esse coraçãozinho estraçalhado é que sempre tem jeito. Olha pra mim, se você tá vivo, tem jeito. Eu quero começar, são 5 pontos, e eu vou falar pra vocês esses 5 pontos que eu quero destacar hoje sobre suicídio ou processo de morrência. Primeiro ponto, eu vou trazer alguns dados. Segunda coisa, alguns conceitos. Terceira coisa, alguns versículos. Quarta coisa, alguns conselhos. E quinta coisa, alguns abraços. 5 coisas para você utilizar em sua vida ou para você compartilhar com alguém que é importante para você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter tido acesso a uma pesquisadora brasileira chamada Karina Fukumitsu, que é suicidóloga, uma pessoa que me elucidou muito nesses estudos, e eu quero agradecer muito a Deus por ter tido acesso a essas coisas, aos estudos, né? Karina é doutora em psicologia e a tudo que ela pesquisou que vai nos servir tanto nessa tarde. Alguns dados. Esse tema é tão importante, ao mesmo tempo a gente enfrenta um tabu. As pessoas chegam a dizer assim, é melhor não falar, quem sabe se você falar não vai incentivar que as pessoas se matem. Então, mas nós precisamos tratar de temas que, mesmo que sejam temas difíceis, sejam temas que possam transformar ou mudar a vida de alguém. E se alguém foi criado para ter coragem, esse alguém sou eu. E eu não tenho medo das adversidades. Muitas coisas difíceis aconteceram no meu dia. E eu dizia dentro de mim mesmo, segura as pontas, Loreninha, porque hoje você tem um compromisso com a vida. E quando a gente tem um compromisso com a vida, a gente precisa ter foco, ok? Então a importância do tema não precisa muito ser explicado. Eu só quero dizer para vocês que nós temos aqui dados do Ministério da Saúde do Brasil de 2016, 17 e 18 apenas. Em 2016 nós tivemos 12.079 casos de suicídio no ano. Em 2017 nós tivemos 13.167 casos computados pelo Ministério da Saúde no ano. Em 2018, 13.463 casos de suicídio no ano de 2018. Então foram 37 casos computados. E por que eu estou destacando isso? Porque muitas pessoas morrem e às vezes elas podem não entrar por algum motivo nessa estatística. Então vocês entendam que 37 casos por dia em 2018, nós não temos como computar agora, nessa época de pandemia, o quantitativo de pessoas que assassinam a si mesmas. Mas eu imagino que se vem crescendo de 2016 até aqui, em 2019, em 2020, pode ser que nós tenhamos também acréscimo a esses dados. Então esse é o primeiro ponto, alguns dados. Vamos agora para o segundo ponto, alguns conceitos. Bom, esse processo que é chamado pela pesquisadora de processo de morrência, como você vê todo o processo, ele é lento. Quer dizer, ele não é rápido, ele não se consuma em si mesmo. Ninguém que está bem acorda de repente no dia dizendo, hoje eu vou tirar a minha própria vida. Então, o estudo de Karina nos mostra que isso se dá com o tempo. E como assim? Pessoas que vão recebendo estímulos externos, vão transformando esses estímulos externos em dores. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela nos traz 4 Ds. 4 Ds que simultaneamente nos mostram e são fortes quando a gente trata desse tema suicídio. Os 4 Ds do suicídio: desesperança, desespero, desamparo e depressão. Então, com esses 4 Ds, a gente não está dizendo que muitas vezes a pessoa necessariamente precisa estar depressiva para se matar.
Não. Ela pode simplesmente estar desesperada. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque essa pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, pode sim despertar desespero. Nós temos visto isso em idosos, despertar desamparo. A pessoa sente que não tem ninguém. Imagine um idoso com Covid-19, ninguém pode estar perto dele. E se ele não tem sintoma grave, se não tem, por exemplo, uma síndrome respiratória aguda grave, ele fica em isolamento em casa, imagine o desamparo, porque nós somos seres sociais. E se a gente não consegue se relacionar com pessoas, isso traz, claro, que tristeza, e o isolamento pode trazer essa sensação extrema de desamparo. Então, imagine desespero, desamparo, depressão, desesperança. Pessoas que pensam, agora não tem mais jeito, esse quadro não vai mudar, acabou pra mim, não dou mais conta. Mas olha, você que está me assistindo agora, pode sempre pensar, se você tá vivo, tem jeito. Vamos pra frente. Claro que todos nós, em algum momento da vida, já passamos desesperança, desamparo, desespero, já sentimos no fundo do poço. Qualquer um. Agora, o que você faz no fundo do poço é que é de maior relevância. Você se entrega ou você reage? Essa é a grande pergunta. Se você se entrega ou se você reage. Claro que sentir faz parte da vida. E os sofrimentos podem ser transformados para tocar e mudar a vida de outras pessoas. É o que Rubem Alves diz. Sem a dor, não existe a pérola. Então, e se você conseguisse transformar as dores que você tem sentido nesse fundo de poço em força para transformar e tocar a vida de outras pessoas? Isso tem a ver com propositologia, a gente vai chegar lá. Mas vamos para frente, o suicídio ele é somente a ponta do iceberg. Tem muita coisa, tem muitos processos por causa disso, por conta dele. E aí nós vimos que existe uma sintomatologia para mostrar que essa ponta do iceberg é apenas a pontinha. Tem sintomas comportamentais e sintomas verbais. Mas é um processo. Eu gosto de ilustrar isso, gente, de uma forma muito prática. E às vezes que eu já estive triste, a minha filha ouve isso, né? Às vezes eu já dividi, eu gosto muito disso, eu acredito que mães precisam dividir, não é passar o seu fardo para seus filhos, que pai é pai, filho é filho. A gente precisa de ordem sistêmica na família. Mas nós podemos sim dividir, olha que eu passei por isso. Eu estive muito triste, ou eu estou muito triste agora, estou elaborando isso, preciso de um tempo. Mas eu sempre usei com meus filhos uma expressão da estrelinha está um pouco apagadinha. Olha, a estrelinha da mãe hoje está um pouco apagadinha, mas daqui a pouco eu vou arranjar um jeito de acender essa estrelinha. Veja que é um processo de apagar a luz da vida, a chama divina que arde em nós. É claro que nós entendemos que depois que você vê que é um processo, não tem como diagnosticar algo de forma linear. Sofreu, suicidou, sabe? Tipo, ficou em desespero, morreu. Não, são fatos que vão se acumulando. Mas olha, você nasceu para ser feliz, ok? Sou feliz e abundante. E para que você continue nesse processo de vida que Deus criou para você, eu te estimulo a diagnosticar onde foi, quando foi, o que aconteceu, como foi que iniciou na sua vida esse processo de definhamento, de apagar a luzinha da existência, esse processo de morrência. É claro
que a gente vai admitindo que pessoas nos machucaram, fatos externos a gente precisou enfrentar, que foram duros. E é claro que a gente pode ir se tornando intolerante a frustrações. Mas o que é que foi o gatilho do início desse processo? Quando será que a pessoa pela primeira vez sentiu definhando, sentiu a luzinha apagando, a força esmorecendo e uma vontade de apagar isso tudo? Quando foi que a pessoa foi autorizando, porque isso precisa ser uma coisa autorizada por você mesmo. O processo de morrência não é iniciado e não pode ser iniciado por ninguém. O processo de morrência só pode ser iniciado por você mesmo. E eu me lembro aqui, a minha melhor amiga de infância, ela tirou a própria vida, estava em campanha, foi muito difícil para mim, mas eu acompanhava ela lá, e eu estudando isso eu comecei a me lembrar. Quando foi que eu a vi a primeira vez acender esse desejo de morrer? Ou, na verdade, apagar o desejo e a luzinha da vida. Nós tínhamos apenas 14 anos de idade. Foi a primeira vez até que eu me lembro que meu pai deixou eu dormir na casa de uma amiga. E foi na casa dela que eu fui orar, usar o que eu tinha, a minha luz, para ver se eu conseguia que com a minha luz conseguia acender a vida dela. Então, 14 anos foi quando iniciou o processo de morrência de uma das melhores amigas minhas de vida. E aqui também eu tenho um outro exemplo de uma adolescente a quem eu tive acesso, que acendeu esse processo, que desencadeou um processo de morrência depois de um abuso sexual. E daí vieram muitas consequências, essa intolerância com relação às coisas que acontecem na vida, a luz vai se apagando e deram-se início várias tentativas de suicídio. Bom, esse processo de morrência, processo de definhamento existencial, ele é gradual, ele vai acontecendo. É uma complexidade de atitudes autodestrutivas que vão de maneira gradativa, levando a pessoa a esvaziar-se de vontade de viver. Fukumitsu tem uma expressão que eu quero utilizar aqui, ipsilíteris, maneira gradativa, que essas pessoas provocam o esvaziamento de quem realmente elas são. É como se você perdesse a capacidade de enxergar as coisas, de conectar as coisas que acontecem na vida e só conseguisse enxergar a morte. Então aqui a gente termina o ponto 2, alguns conceitos. Fukumitsu diz que é muito difícil conceituar o suicídio. Eu ouvi esses dias um conceito muito duro, é o assassinato de si mesmo. É a morte em que o assassino e a vítima são a mesma pessoa. Olha que dureza. Mas seja lá qual for o conceito, o importante é, olha para mim, se você tá vivo, tem jeito. Vamos passar para alguns versículos agora. Segundo outra pesquisadora chamada Gláucia Tavares, os traumas provocam feridas. E se você for olhar para essa palavra feridas, é a fé junto com idas. É como se as dores aplacassem ou matassem a sua fé na vida, o seu desejo de viver. A dor matou a fé, ferida. E diante dessas feridas, não se vê poder, e aí vem outra junção de palavras, para acontecer uma superação. Para você super agir, né? Superar. E eu gosto de superação porque é uma ação forte. Quando a fé vai embora, fica difícil de superar. Gente, olha pra mim. Eu não quero aqui minimizar
o conceito religioso, até porque eu sou bispa evangélica, e dizer para você simplesmente que o suicídio é pecado. Isso é muito cruel para quem quer tirar a vida. Mas eu vou repetir antes de continuar. Se você tá vivo, tem jeito. Eu não posso deixar de falar que dentro das 10 palavras, dos 10 mandamentos, aliás, é uma coisa tão importante que está lá na frente, né? Não matarás. E o suicídio também pode ser conceituado na religião como matar a si mesmo. Isso é desconfortável de dizer. E existe uma batalha religiosa porque a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino. Eu não venho aqui minimizar isso. Eu venho aqui mesmo futucar um pouco você. Trazer para você uma esperança de retornar à sua fé, de trazer a fé de volta, já que ela foi, né? Que ela foi aplacada, que ela foi morta pelos traumas. Mas a sua fé pode ressuscitar. E eu quero trazer aqui a palavra de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo na Bíblia, ele diz que ele veio para lhe trazer vida. E não uma vida comum. Ele veio para lhe trazer uma vida com sobra. Sobra de alegria, sobra de felicidade, sobra financeira, sobra de esperança. E eu quero usar aqui uma fala de Cortella. Ele diz que não é esperança do verbo esperar, mas esperança do verbo esperançar. Ainda tem jeito. Olha, respira aí. Sinta que seu coração bate. Se você consegue sentir seu coração bater, se você respira, ainda tem jeito. Vamos aqui para um versículo que foi o versículo chave. Foi o que eu separei para discutir com vocês sobre esse capítulo 3. Eu coloquei na versão, na linguagem de hoje, tá? Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Isso é Jesus falando. É o próprio Jesus Cristo falando. E aqui ele diz assim, ele quer um espaço. Um espaço aonde? Na sua casa. E essa casa tem a concepção de existência, de vida, de ser. Jesus quer estar do seu lado. No momento da alegria, mas também no momento do processo de morrência. Porque ele veio para te trazer vida. E a minha palavra de ressuscitar a sua fé através desse vídeo é dizer, ele está batendo. Ele me mandou aqui para mostrar para você que ele pode ainda transformar o seu coração em um coração que é saudável, um coração lindo. E além disso, Jesus está batendo. Ele está querendo entrar, mas ele não vai forçar você. Ele espera você dizer, venha. E aí ele espera você fazer um movimento. Ele espera você abrir a porta. É esse Jesus que espera, que termina dizendo, eu cheguei para jantarmos juntos. Mas hoje, quando eu estava anotando esse versículo aqui para vocês, eu pensei, jantar. Ele não falou café da manhã. Ele não falou almoço. Ele falou jantar. Jantar se dá à noite. E na escuridão da vida, no momento mais obscuro, que pode ser o desiderato do processo de morrência, a vontade que lhe trouxe essa existência de acabar com tudo isso, pelo desespero, pela depressão, pelo desamparo ou pela desesperança, ei, para tudo, porque Jesus está batendo. E Jesus chegou mesmo nesse momento obscuro, mesmo aonde você não consegue enxergar a luz, ou porque a sua própria estrelinha está totalmente apagada. Ele diz, eu cheguei para que a gente jante junto. A refeição, ela é a vida voltando. Você entende isso? Quando você come, quando você alimenta seu corpo, você traz ao seu corpo a possibilidade de continuar vivo. E é isso que Jesus oferece aqui em Apocalipse 3:20. Cheguei, tá de noite, tá difícil, a tempestade tá feia,
Mas me deixe entrar e nós vamos enfrentar isso juntos. Essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje de mais importância. E eu quero te dizer que nessa vida sua, nesse mesmo momento em que eu estou falando com você, uma batalha está sendo travada pela sua vida. No mundo espiritual, que é o mundo que eu estou ligada, existe a força que quer lhe ver vivo e também a força que quer lhe ver morto. A força que quer lhe ver vivo é Jesus Cristo. E ele está batendo. E ele vai ficar lá, ó. Ele vai passar a vida toda, a sua existência inteira, toda essa caminhada e essa jornada, querendo cear com você, querendo estar perto nos momentos mais obscuros. Mas o nosso inimigo também quer destruir. E ele vai trazer 1000 artimanhas. Ele não para de lutar para que ele também consiga ceifar a sua vida. Na minha fé, a meu manual da vida é a Bíblia. Nós realmente acreditamos que é um pecado tirar a vida. Mas eu não estou aqui para culpar o suicida, nem para trazer juízo, nem para trazer julgamento ao ato de que tentou fazer isso. Eu estou aqui para lhe trazer esperança, para esperançar com você e lhe oferecer uma saída. E aí é que a gente vem para o próximo ponto, que são alguns conselhos. E nós já estamos no ponto 4. Eu quero aqui, se você é o observador do suicida, eu tenho alguns pontos para destacar para você, alguns conselhos para lhe dar. Mas eu tenho também conselhos para dar para alguém que está no processo de desligamento, o processo de morrência. Vamos primeiro para alguns sinais para o observador. Você que está perto de alguém que intentou ou que emite algumas vibrações de querer tirar a própria vida. Observe alguns sinais de alerta que eu vou lhe passar aqui. Primeiro, mudanças repentinas de comportamento. Pessimismo exacerbado. Você vê que a pessoa não sai daquela cantilena de coisas ruins. Não consegue enxergar o lado bom da vida mais. Só consegue enxergar o lado ruim. A tristeza, a deficiência, a pobreza, a dificuldade. Ele está vibrando na escassez. Vibrando no pessimismo. Presta atenção. Desesperança. E aí vem os outros Ds que você já sabe. Desespero. Isolamento, que é o desamparo. Ansiedade. Despedidas, de alguma forma você vê que manda sinais, que bom te ver, eu não sei quando eu vou te ver de novo, presta atenção. Problemas com sono. Aumento de consumo de álcool ou de drogas. Impulsividade e interesse por situações de alto risco, coisas ou fatos ou esportes ou movimentos que sejam de muito risco à própria vida. Verbalização da vontade de tirar a própria vida, de se matar. Intensa raiva, e muito cuidado aqui, porque a raiva, ela utilizada positivamente, pode ser um grande fator bom, né? De força para a vida. Mas a gente está falando de uma raiva destrutiva, de uma raiva compulsiva e quanto mais. E também desfazer-se das coisas. Não tem mais interesse. Coisas que antigamente eram importantes passam a não ter mais importância alguma. Então, se você é observador e você consegue juntar alguns desses fatos, se agora na quarentena você está vendo que um amigo não atende sua ligação, que anda com discursos estranhos nas redes sociais, dê um passo, porque Deus quer te usar para trazer a esperança, trazer de volta à vida a fé dessa pessoa. Diz para ela, se você está vivo, ainda tem jeito. Agora, para quem está no processo de morrência, eu quero te desafiar aqui nesse momento, através desse vídeo, a investigar lá dentro de você. Quando é que esse processo começou? Quando é que você decidiu ou passou a viver morrendo? Olha a diferença do plano de Deus, que é trazer uma vida abundância, é viver vivendo, viver aproveitando,
viver usufruindo, para quem vive morrendo, para quem vai apagando, perdendo as forças para viver. Você pode, eu te aconselho, a legitimar a sua história. Eu quero aqui trazer a história da própria Karina Fukumitsu, essa pesquisadora japonesa. Ela é brasileira, a raiz japonesa. Ela, com 10 aninhos de idade, se achava na grande responsabilidade de salvar a sua própria mãe de atos suicidas. Imagine uma criancinha vendo a mãe tentar se matar durante toda a sua vida. E foi através dessa dor e desse problema que hoje a pesquisadora, ela palestra, ela escreve e ela tem libertado tantas pessoas através dos seus estudos. Aquela dor virou uma pérola. Por isso eu quero te incentivar a legitimar a sua história. Doeu até aqui. Olha, quem está mais perto de nós é quem mais nos machuca. E todos nós fomos machucados. Todos nós fomos feridos. Vimos a nossa fé desvanecer e parecendo que vai morrer por causa de pessoas que nós absolutamente às vezes amamos. E são pais programadores em nossas vidas. São pais, ou pastores, ou professores, ou padres. Não interessa. Eles trouxeram para você uma bandeja mesmo. E não importa o que a vida trouxe para você. Aqui eu quero lhe desafiar a entender que o importante mesmo é saber o que você vai fazer com o que a vida lhe trouxe. Então, legitima a sua história. Isso foi terrível. Se é um abuso sexual, se é o suicídio de um parente, se é a perda de uma mãe, se é o abandono paterno, seja lá qual for a dor que você sentiu e que você viveu, essa dor pode ser transformada em pérola. Essa dor pode ser transformada em transformar a vida de outras pessoas. A morte pode gerar vida. Então eu quero lhe incentivar a legitimar a sua história. E outra, impedir. Coloca um basta, um ponto final nessa colaboração de outras pessoas a instalar em você esse processo de morrência. Esse processo de desistir de algo mais sublime, da chama divina que arde em você. E se a sua estrelinha está apagada, acende ela, você é livre. Você não precisa viver morrendo. Eu vou lhe dizer como também. Em primeiro lugar, você já viu, futuca. Vê lá dentro onde é que esse processo de morrência começou. Segundo lugar, colha a sua dor. Tá doendo mesmo, eu não vou mais negar. Isso dói, que horror, é chato. Eu realmente cheguei no fundo do poço. Mas eu legitimo a minha história. Essa é minha história. Ninguém vai tirar de mim. E outra, eu vou impedir que outras pessoas venham instalando em mim processo de morrência. Ok? Quinto, acalme a sua alma. Há um sentido para a sua vida. Mesmo que você não consiga entender hoje, eu venho aqui te dizer que há um sentido para a sua vida. E se você não descobriu ainda, olha que jornada excelente, misteriosa, mas cheia de vida, de coisas boas você ainda tem. Descobrir o sentido pelo qual Deus enviou você para esse planeta e como você pode, transformando a sua dor em vida, tocar e trazer também vida para outras pessoas. Ainda tem mais conselho para você, porque a Pro agora virou uma conselheira. Já lhe dei tantos, mas ainda falta aqui. Procure ajuda. Não fique sozinho. Você não é Mulher Maravilha nem Super-Homem, deixa eu te contar. A vida de super-herói é péssima, gente. Presta atenção. Bicho não morre, não consegue casar com ninguém, não consegue dividir a vida com ninguém. A Mulher Maravilha vive com aquela tanguinha ridícula, num avião que ninguém enxerga. Pelo amor de Deus. Procure ajuda. Seja humilde. Se tá doendo, isso pode ir embora com a ajuda de alguém que vai conseguir junto com você e desestabilizando esse processo de morrer, para que você consiga ver a sua pérola nascer
e oferecer essa pérola para o mundo. Toda dor, e eu te digo, as dores da minha vida, eu procuro metabolizar, legitimando a minha história, para que eu possa transformar a sua vida, salvar você, ou tocar em seu coração de alguma forma. E você também pode fazer isso. Gente, agora alguns abraços. É o último ponto. Já falei aqui, começamos com alguns dados. Depois de alguns dados, nós fomos para alguns conceitos, depois alguns versículos, alguns conselhos e agora alguns abraços. Olha só, se você parar para pensar, o que é que esse suicídio me traria? E eu sei a resposta. Você só quer acabar com essa dor. É uma dor latente que você não consegue mais lidar com ela. Mas deixa eu te contar aqui de um lugar de uma religiosa. O que é que vem depois disso? Você sabe? Tá certo que não vai ser pior? Porque se não tiver certo e você tá vivo, ainda tem jeito. Eu sei que você não pode ter certeza, ou pode não ter certeza, vamos colocar assim, do que é que vem depois da vida. Mas aonde está escrito que depois da sua morte as coisas vão ser resolvidas? Vamos resolver aqui junto. Vamos resolver pedindo ajuda. Sua dor pode ser aplacada, mas eu torço muito para que você não imagine, porque isso é mentira do nosso inimigo. Isso é uma falácia. Você não vai aplacar a dor se você tirar a sua vida. Eu sei que o processo de retirar, de tratar essa dor da pérola vira é duro, é difícil. Mas é necessário para que você consiga viver o sentido da sua vida. Então presta atenção, respira fundo. Você está vivo, então tem jeito. Vamos aqui falar de 4 passos para ajudar quem está nessa situação. Primeiro, converse. E se você é a pessoa que está nessa situação de processo de morrência, você precisa conversar com alguém. Olha, uma dor dividida é metade dor. Se você tira dentro de você, você traz aquilo que está no escuro para a luz. E trazer a luz vai aplacar esse lado sombrio do processo de morrência. Converse. Ah, Bispa Lorena, eu não tenho com quem conversar. Olha, tem aqui o Centro de Valorização da Vida. Você liga 188 e pode conversar com alguém. Faça isso agora. Se você se sente assim, no fundo do poço e não vê luz no fim do túnel, liga para alguém. Abre seu coração. Porque se você tá vivo, tem jeito. Segunda coisa, seja acompanhado ou acompanhe. Não se isole. Seja firme nesses 4 passos. Converse, seja acompanhado. Se tem alguém ao seu redor em processo de morrência, não deixe essa pessoa se isolar. É importante que ela seja acompanhada no dia a dia. Terceira coisa importantíssima, busque ajuda profissional. Eu tenho uma discípula aqui no grupo, ela deve estar aqui na sala. Ela chama Sheina, ela é psicóloga. Eu não estou conseguindo ler aqui as mensagens de vocês, mas você tem uma psicóloga de confiança? Se não tem, a Sheina está aqui, o Instagram dela vai ficar gravado nessa live. Corre lá no Instagram dela, manda uma mensagem, fala: Sheina, me ajude a ajudar alguém que eu amo, ou me ajude, eu estou aqui, eu preciso conversar, eu preciso ser acompanhada, eu estou gritando por ajuda, estou morrendo, e eu tenho certeza que ela ou outra pessoa vai poder te dar a mão para você sair do fundo do poço, porque Jesus sonhou com isso, hein? Jesus já se arrumou todo, Jesus está prontinho para o jantar, e ele está lá batendo na porta, basta você abrir a sua porta. Olha, proteja, é o último passo, guarde, fica perto de quem está sofrendo esse processo de morrência. E se é você, presta atenção, procura estar com alguém. E presta atenção, traz a sua fé de volta à vida, é possível ressuscitar a sua fé. Lembra, Jesus, você pode pensar, mas ele é Deus.
Mas eu li para você aqui. Ele está na porta do seu coração. Ele não desistiu. E ele vai passar toda a sua existência te dizendo: ainda tem jeito. Se você está vivo, tem jeito. Ele quer trazer hoje para você, não amanhã, não ontem, hoje, uma saída desse fundo do poço. Uma saída acompanhada. Está perto de Deus, vai acender a sua estrelinha outra vez. Eu estou aqui para lhe incentivar a viver a sua vida com toda a plenitude que Deus já sonhou. Está em Salmo 139, versículo 16. E você conseguir realizar todo o roteiro de sonhos que Deus já escreveu no livro dele. Salmo 139, 16. Você aceita o meu desafio? Você consegue respirar fundo e entender que se você está vivo tem jeito? Então assiste esse vídeo outra vez. E se você achou interessante, curte aqui e compartilha, porque com certeza ele pode salvar uma vida. Eu quero me despedir de vocês que estão aqui comigo no ao vivo do Instagram, mandar um beijo para você e dizer: baixa a guarda, estende a mão, troca o dedo apontado pela mão estendida. Você mesmo que está me escutando pode ser o grande responsável por tirar uma vida da escuridão, do fundo do poço e trazê-la para viver a vida abundante, sentir Zoe, a natureza e a qualidade de vida de Deus. Fiquem muito perto dele. É isso que eu desejo para vocês. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.